Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no nosso canal Momento Católico. Hoje nós vamos receber novamente uma pessoa que tem muito assunto para falar com a gente, viu, pessoal? Hoje nós vamos receber o missionário católico Felipe Augusto Regarde Leitoado. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, irmã Vera, paz e graça, Deus abençoe e guarde no mínimo. Uma bênção estar aqui nesse momento católico onde a gente partilha as coisas de Deus. No último episódio que o Regárdio esteve aqui, as meninas do canal Nossos Textos com Pedro Siqueira, a Rose, a Jéssica e a Márcia, aproveitaram para fazer várias perguntas para o Felipe. Foi um episódio bem emocionante. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para esse episódio. E Felipe, o assunto de anjos não é um assunto assim, muito falado às vezes até nas homilias dos padres, né? E a gente vê que está na doutrina católica. E como é que você fala assim, você me falou uma vez sobre corpo místico de Jesus. O que você pode falar sobre isso? Então, a doutrina católica, ela é para todos, mas ela não é simples de ser entendida, né? Vou dar aqui um exemplo. O que é mais fácil? Alguém bater na sua porta da sua casa e dizer, olha, você aceita Jesus? A pessoa dizer, eu aceito Jesus. E alguém faz ali aquele momento de oração e você vai para aquela igreja e tudo mais e pronto. Porque Jesus vai resolver todos os problemas da tua vida e pronto. Tá? Essa é a doutrina que hoje em dia mais cresce no Brasil. É esse tipo de doutrina protestante, argumentação muito simples de ser repassada, muito fácil de ser abordada. A doutrina católica, ela é complexa. É tanto que nós temos o exemplo aí, ó, o catecismo e a Bíblia, né? Olha o tamanho do catecismo, né? O tamanho da Bíblia, né? Então, você... Então, em letras miúdas. Isso, você entender esse livro é você ter a base da doutrina católica, né? E nessa base é onde está fundamentada a tradição, o magistério e a própria Sagradas Escrituras, né? Então, é algo complexo, por isso que nem todos os padres, durante as homilias, abordam sobre o corpo místico, sobre a atuação dos anjos em suas homilias. O que é o corpo místico de Cristo? É a igreja, onde essa igreja, ela é, vamos dizer assim, o que a compõe é em 3 partes, é uma tríade. Tem a igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. A igreja militante somos nós, que estamos aqui na terra. A igreja padecente é o purgatório, né? E a igreja triunfante é onde se encontram os santos e os anjos, Nossa Senhora, São José, né? A igreja gloriosa que se encontra no céu. Então, a comunhão dessa tríplice, que é uma só igreja, um só corpo, a comunhão dela é aquilo que nós chamamos de corpo místico de Cristo, onde, através da intercessão, os santos intercedem por nós, pelo purgatório, nós intercedemos pelo purgatório, nós intercedemos uns pelos outros. É através dessa intercessão de Cristo, que é a igreja, que os anjos, vamos dizer assim, nos agem a nosso favor, atuam entre nós, levam as nossas orações, entendendo essa doutrina, entendendo essa verdade. É isso que nós, vamos dizer assim, comungamos, né? Dessa comunhão espiritual. O corpo místico de Cristo é isso. Felipe, e a gente conversando sobre o momento católico, né? A gente conversando sobre os episódios do ano passado, porque para também conhecer o pessoal, para conhecer o canal do Momento Católico, eu até em janeiro coloquei alguns melhores momentos de algumas entrevistas, né? Coloquei as orações que as pessoas fazem, mas você me comentou sobre uma das pessoas que apareceu no Momento Católico, né? Isso, exatamente. Eu falei de uma senhora chamada Maria Eli, porque o testemunho dela é um testemunho enriquecedor, um testemunho assim que enobrece a nossa alma. E tocou muito minha alma, tocou muito a minha fé, né? Porque tem tudo a ver
com afeto a ver com a quaresma, né, esse tempo de graça que nós vivenciamos. Então, o testemunho dela, eu costumo dizer que de fato é um testemunho. E eu gosto muito de uma frase que eu carrego comigo, que diz assim: não me falaram, não me disseram, eu não ouvi. Eu vi, eu estava lá, eu testemunhei, né? Porque o testemunho é justamente isso, você falar com aquela propriedade de um Deus não distante, mas um Deus que está dentro de nós, que escuta as nossas orações e que comunga conosco. Então, é algo assim que edificou a minha alma. Quando ela dizia assim, por exemplo, né? Eu não tenho ninguém, eu não tenho médico, eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho isso, não tenho aquilo outro. Mas eu tenho Jesus, Ele é meu médico. E eu converso com Ele como se eu estivesse conversando com você. Isso é comunhão com Deus. Isso é você comungar da presença de Deus. Isso é você tomar posse da graça. Isso é você ter um momento católico. Um momento católico é isso. É você comungar desse Deus vivo, ressuscitado, que está dentro de nós. E que escuta as nossas orações, né? E como ela foi colocando, né? De que quando ela sente qualquer coisa, que pode ser uma pequena gripe ou qualquer outro tipo de doença, seja lá qual for, ela vai falar com o médico dela, que é Jesus, e diz: olha, Senhor, eu estou passando por isso, por isso, por isso, quero ficar boa disso, disso, disso. E Jesus vai lá e opera e pronto, faz a graça acontecer. Esse é o Jesus que eu creio. É o mesmo Jesus da Bíblia, é o mesmo Jesus que nos deixou essa doutrina tão linda, que é a doutrina católica. E assim, é baseado na Bíblia, que eu vou falar do exemplo aqui de Maria Madalena, né? Muita gente não faz essa reflexão nesse encontro pessoal que Maria Madalena teve com nosso Senhor Jesus Cristo, que é rico em detalhes. Maria Madalena, ela testemunhou Jesus sendo morto na cruz. Nossa Senhora, ela, São João, todos aqueles que testemunharam aquele espetáculo de horrores, ficaram ali abatidos, ficaram profundamente tristes. Morreram com Cristo, né? A alma deles ali foi também transpassada, né? Principalmente a de Nossa Senhora, como o profeta Simeão tinha falado, de que a alma dela ia ser transpassada por uma lança, por uma espada, né? Essa mesma lança, essa espada, sem dúvida nenhuma, também transpassa o coração de Maria Madalena. Assim como transpassou, assim a lança como, transpassou Jesus, né? Isso, transpassou o coração de Maria, a Santíssima Virgem, e em reflexo, né, também, em um determinado nível, o coração de Maria Madalena. E Maria Madalena, ela então se direciona ao túmulo de Cristo, né, em domingo de manhã, mas ainda era bastante escuro. A Bíblia dá ênfase em dizer que era escuro naquele dia. Algumas traduções bíblicas dizem que ela se encontrava com a vista embaçada. Outras traduções dizem que ela estava cabisbaixa, assim, porque estava abatida, né? E ela ia levando ali ungüentos, óleos, porque aqui existe um mistério, né? Algumas tradições dizem que Maria Madalena é a mesma Maria de Betânia. Eu acredito nessa tradução, né? Nessa tradição. Não é uma tradição unânime na igreja. Algumas pessoas dizem que não, né? Alguns teólogos e tudo. Outros dizem que sim. Eu vou por esses que dizem que sim, que Maria Madalena é a mesma Maria de Betânia, que era irmão de Lázaro. Lázaro, ele foi tratado com esse mesmo óleo que ela levou para Jesus. Por que isso? Eu creio que no inconsciente dela, sem ela saber, mas o Espírito Santo já falava ali de que Jesus iria ressuscitar. E ela leva então esse unguento, esses óleos aromáticos, né, como a Bíblia mesmo vai falar. Porque quando Jesus foi sepultado, né, isso, não deu tempo de fazer essa parte, né, que era a tradição dos judeus, né? Eles até fizeram, mas ela ia fazendo de novo, né? Queria estar ali com o corpo, em contato com o corpo do mestre, queria cuidar dele. E de repente, quando ela chega lá, levaram o corpo de Jesus, né, na concepção dela. Ela não encontra o corpo dele,
Ou seja, essa é uma dor que a Santíssima Virgem Maria carregou, uma dor profunda. Perdão, a Virgem Maria não, desculpa, a Maria Madalena carregou, né? Porque foi ali no corpo de Jesus e não encontrou. Essa é a primeira dor que ela sente, dor de desolação. Quer dizer, não podia nem mais consolar, nem mais tocar no cuidar do corpo do mestre, porque levaram. Logo em seguida, ela então vai atrás desse corpo e começa a perguntar onde colocaram o corpo do mestre, do meu Senhor, e interiormente até dizendo do meu Deus. Então, logo em seguida, ela passa pelos anjos, mas ela não, nem os anjos podiam consolar ela, né? É tanto que ela nem reconhece como anjos. Eu creio que ela estava ali presa às suas dores, né? Sua limitação ali humana estava ao extremo. E nisso ela vê o jardineiro, que é Jesus, e não reconhece, né? E Jesus fala com ela, ela escuta a voz de Jesus, mas mesmo assim não reconhece ele. Até que Jesus chama o nome dela, Maria, né? E aí ela reconhece e diz Rabone. Na mesma hora, eu creio que ela quis abraçar Jesus, né? Mas Jesus diz, não me retenhas, não me toques, né? Em outros, né? Não me retenhas, porque eu ainda não subi ao Pai. Jesus, ele tinha descido aos infernos, descido à mansão dos mortos, né? E ali ele foi pregar para todas aquelas pessoas, libertar os cativos, e ele leva as almas dos justos, desde Adão em diante. Jesus vai purificando, vai pregando, vai levando a palavra dele para todas essas multidões de alma, né? E ali foram libertos e foram salvos, né? Então, mas ele ainda não tinha subido, não tinha concluído a missão dele, que era também subir ao Pai, ainda não tinha subido ao Pai. Então ele diz, não me retenhas. Tem essa parte mística, mas também tem porquê. Jesus queria que ela ouvisse, Jesus queria que ela testemunhasse, mas Jesus permitiu que ela ainda ficasse, como é que eu vou explicar? Jesus não tocou na fé dela. Ela precisou ter fé no que ela tinha visto. No encontro dela com Jesus, né? E ali ela sai, eu creio que correndo até, numa mistura de sensações, alegria e algumas realidades ao mesmo tempo, né? E vai anunciar aos discípulos. Quando ela diz, os discípulos acreditam de que o corpo de Jesus foi roubado. Isso a Bíblia também não explica muito assim. É preciso a gente discernir para a gente poder entender algumas coisas que aconteceram. Os discípulos nenhum acreditaram no que ela tinha dito, que Jesus apareceu para mim. Não, para eles o corpo de Jesus tinha sido roubado. Alguns colocaram até dúvida. Será que essa mulher não viu mesmo ele? Será que não era invenção dela, imaginação dela? E o fato dela não ter tocado em Jesus fazia com que ela tivesse ainda a questão da fé intocada, né? Jesus é esse Deus maravilhoso que se apresenta, que tem aquele encontro pessoal conosco, mas da medida certa, sem nos destruir a nossa fé. Então Maria Madalena começa a passar por essa também segunda dor, a dor da incompreensão, de não ser compreendida por ninguém, nem mesmo os discípulos. Nada podia consolar essa dor também de Maria Madalena que Deus permite ela passar, né? Mas ao mesmo tempo, porque não falaram, não disseram, não lhe contaram, ela testemunhou esse encontro pessoal com Jesus, ela sai nessa convicção de que viu o corpo de Jesus, que ele ressuscitou, que era ele mesmo. Então Jesus, passado algum tempo, aparece para os 10 discípulos. 10 discípulos, irmão Regard, sim, 10 discípulos. Porque nós sabemos que o traidor Judas Iscariote, ele já tinha morrido e se autocondenado, né, com o ato impensado que fez. E Tomé não estava lá. Tomé, ele
ele foi obediente a Jesus. Porque Jesus tinha uma das profecias que Jesus tinha dito, olha, quando eu ressuscitar, eu estarei em tal canto. Se eu não me engano, ele disse que iria aparecer em Jerusalém, algo assim. E eles estavam na Galileia. Então, Tomé foi ver se Jesus estava mesmo lá em Jerusalém. E começa a procurar o corpo de Jesus durante aquele período todo. Então, Jesus aparece para os 10 discípulos. Ele atravessa a parede. Se materializa, né? Aparece ali na frente deles. E conversa com todos eles. Inclusive mostra as chagas, né? E diz, a paz esteja convosco, né? E deixa a paz. E o coração deles ficou cheio de paz. E depois Jesus instrui eles e depois Jesus desaparece, né? Então, quando chega Tomé, Tomé era conhecido como Dídimo. Dídimo significa o gêmeo. Por quê? Porque São Tomé era extremamente parecido com Jesus. Os discípulos, de uma maneira geral, como eles conviviam entre si e todos eram judeus, todos eles pareciam com Jesus. Mas o Dídimo, São Tomé, era o mais parecido entre todos. Tanto que era normal confundirem Tomé com Jesus, né? A gente pode ver, por exemplo, que reconhecem Pedro. Por quê? Porque o modo que ele falava entregava ele, né? Era um modo que era só quem falava daquele jeito era Jesus. E Pedro já tinha esse jeito também de falar. Então cada um deles eram muito parecidos entre si. De repente vem São Tomé, que já estava nessa procura do corpo do mestre. Quando São Tomé chega, os discípulos todos, ao verem Tomé, começam a fazer festa de novo. Olha, Jesus está aqui, louvado seja Jesus, né? Tudo, né? Dando glória a Deus, né? E foram abraçar Jesus. E aí Tomé diz, não, olha, não é Jesus, sou eu que estou aqui. E aí Tomé começa a explicar. E aí eles começam a explicar para Tomé o que é que aconteceu. Olha, Tomé, enquanto você estava fora, Jesus desapareceu e tudo e tal. Aí Tomé pensa, poxa, se me confundiram e tinham total convicção de que eu era Jesus, será que não confundiram Jesus com outra pessoa? É daí que nasce a desconfiança de São Tomé. São Tomé começa a desconfiar dos apóstolos, né? De que se de fato, de verdade, era Jesus. E aí é onde São Tomé diz, olha, eu só acredito se eu ver as chagas. Não, nós vimos as chagas. Ele diz, pois então só se eu ver e tocar. Quem garante? Né? Então Tomé começa essa coisa assim, bem racional, né? Começa a racionalizar aquele fato que tinha acontecido. Nisso, as portas estavam fechadas. Jesus é o Deus presente, que recria toda a cena, que atualiza, assim como ele atualiza a mesma graça na missa, ele atualizou aquilo que ele tinha acontecido, ele atualiza novamente só por causa de São Tomé. Por causa de Tomé, Jesus faz a mesma atualização. Atravessa a parede, se materializa entre eles, envia a paz a todos. E dessa vez ainda diz, Tomé, venha, toque o meu lado aberto. E São Tomé então cai de joelhos e diz, meu Senhor e meu Deus, né? Está lá em João capítulo 21. Então, por que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não apareceu antes para os discípulos e pediu que todos eles tocassem e a sua ferida e tudo? Por que esse Jesus não apareceu antes para Maria Madalena e diz, venha me tocar? E agora para Tomé aparece e diz, venha me toque. E São Tomé diz, não preciso mais, mestre, né? Cai de joelhos, meu Senhor e meu Deus, né? E adora Jesus. Porque justamente é um Deus que não quer destruir a nossa fé. Ele nos dá sinais, ele nos dá prova do amor dele, da presença dele. Ele até chega a aparecer para nós através da oração, mas através tudo de um ato de fé. E ele ainda nos ensina dizendo, né? Felizes são aqueles que creem mesmo sem verem, né?
Então é justamente isso. Esse é o nosso Deus, né? O Deus que se apresenta através da fé, né? E ali aqueles discípulos saem todos cheios da graça de Deus para testemunhar a graça da ressurreição. Nós também somos convidados ao ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, a testemunharmos essa comunhão com Deus, essa comunhão mística que nós temos com Ele, né? Essa comunhão com Deus, esse Deus que está dentro de nós, vive e ressuscitado, né? Algo muito belo ali também que logo acontece ali nesse encontro pessoal de São Tomé com nosso Senhor Jesus Cristo, é que justamente São Tomé, ele é ressuscitado naquele momento. Ele é ressuscitado aonde? A fé dele, né? Então ele passa a confiar nas outras pessoas, nos discípulos, nos outros discípulos, porque a desconfiança dele nos outros discípulos, né, tinha surgido. Essa desconfiança então já não existe mais. Ele é ressuscitado em sua fé, e ele também é ressuscitado em sua dignidade, porque todos ficaram desacreditados de Tomé. Ele não acredita em nós, ele não acredita em nós. Agora o próprio Cristo devolve a dignidade, e é isso que ele faz com cada um de nós. Quando a gente, por exemplo, vamos para a confissão, ali nós estamos tocando o lado aberto do Cristo, que é onde emana essas águas de misericórdia, é onde nós somos renovados a nossa fé, ressuscitada a nossa dignidade e acolhidos no seio da igreja, né? Então existe sim toda essa verdade assim, teológica, né? Tudo isso aí que é transmitido quando a gente vai rezando, por exemplo, o Santo Terço. O Santo Terço nos proporciona tudo isso, né? Se você meditar direitinho o texto, você recebe essa graça. E foi algo assim que tocou a minha alma, foi justamente o testemunho daquela senhora chamada Maria Eli, porque ela fez relembrar isso o testemunho de Maria fez Madalena. Para mim relembrar o testemunho de Maria Madalena, de São Tomé, esse Deus que se revela a cada um de nós através da nossa fé, sem destruir a nossa fé, mas que aparece para nós, que nos toca, que nos transforma. É algo tão lindo que, por exemplo, ela diz: eu fui conversar com minha vizinha, uma pessoa próxima que era evangélica, e essa pessoa que era evangélica disse até assim para ela: mas será que era Jesus? Será que não era um inimigo ou invenção sua? Sem dúvida nenhuma, Maria Madalena também passa por isso. Será que não é invenção sua? Será que não é um inimigo de Deus? Será que é coisa da sua cabeça? Você queria tanto aquilo? E aí, né, depois quando a graça se concretiza, de fato é Jesus, né? E ela diz hoje em dia com convicção, né? Não, realmente era Jesus, né? Então, e algo assim lindo, né, que também acontece com São Tomé, aconteceu com Maria Eli. Eu não sou digna, né? Não sou digno, né? A gente diz todos, né? Não sou digno, Senhor, que entre em minha casa, mas em minha só palavra serei salvo, né? Então, justamente isso, né? Jesus é essa palavra que nos salva, que nos liberta, que nos santifica. Esse Deus presente, esse Deus que está sempre aqui dentro de nós. E esse Deus que deseja comunhão, né? Essa comunhão, essa comum união conosco. Então, é esse Jesus que vamos dizer assim, eu sigo, né? É esse Jesus da Bíblia, esse Jesus que nos deixou essa igreja tão maravilhosa, que a cada dia que passa, mais eu vou crescendo a fé na igreja, nas coisas de Deus. Felipe, às vezes eu comento, né, que às vezes nós católicos, a gente vai para a missa às vezes só para cumprir realmente o preceito. Mas quando o católico, quando o cristão, quando a pessoa até que seja, se for ateu, tem um encontro pessoal com Jesus, é como se a vida dela se dividisse entre o antes e o depois. Como é que nós podemos ter um encontro pessoal com Jesus, Felipe? Abrindo o coração para a graça dele. Abrindo o coração para o agir dele. Através da oração. Deus é um Deus presente, não é um Deus distante, né? A oração mais sincera possível. Como exemplo aqui da Dona Maria Eli, né, que falou aqui pra gente: olha, eu chego para Jesus e conto, falo aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou passando,
E pronto, é isso. Jesus ele não quer ouvir aquilo que o Felipe, ou aquilo que a irmã Vera, ou aquilo que você tem, que você quer apresentar para ele, Senhor, eu te louvo, te bendigo, te exalto, e pronto, isso não. Imitando outra pessoa, isso, por exemplo. ele não quer somente isso. O nosso lado bom, não, ele quer as nossas misérias. Ele quer a nossa verdade. Você chegar diante de Jesus como você chegasse de frente de um espelho. E você ali, você se enxerga com nitidez e clareza, né, de frente do espelho. Pois assim também você chegar no espelho da sua alma, entrar dentro de você mesmo, e você ali ser o mais real possível com Jesus. Senhor, estou aqui, estou todo ferido, estou passando por isso, passando por aquilo outro, mas estou aqui. E desejo ter um encontro pessoal contigo nesse momento. Você fizer esse tipo de oração, se você disser, Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra, assim como o teu Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora, eu clamo agora, vem sobre mim, vem como tu vieste em Pentecostes. São palavras simples, mas que nos abrem o coração. Se você faz uma oração sincera dessa, você vai ter um encontro pessoal com Cristo. Onde esse encontro pessoal com Cristo se dá, sim, através da leitura da Bíblia, se dá, sim, através do Santo Rosário, se dá, sim, através de uma live oracional, como a dos nossos textos com Pedro Siqueira, se dá, sim, como um momento desse aqui, de um podcast católico maravilhoso, onde a gente aprende tanta coisa, mas se dá também no seu tomar café da manhã, se dá também na sua caminhada de manhã que você faz para ir para o trabalho, se dá no seu cotidiano, né? Jesus, ele não escolhe, não tem hora marcada com Jesus. Jesus, ele pode agir na hora que for, ele age e tem esse encontro conosco. Basta a gente abrir o coração e dizer, Senhor, quero ter esse encontro, quero ter essa intimidade contigo. Se você disser isso com sinceridade, você, sem dúvida nenhuma, vai ter esse encontro pessoal com esse Deus maravilhoso, e você, sem dúvida nenhuma, vai ter um antes desse encontro. Você é uma pessoa e depois desse encontro você se torna outra pessoa. Porque Jesus, ele está sempre do nosso lado, mas nós nos esquecemos disso. Depois desse encontro, não. Depois desse encontro, nós sempre nos lembramos e nós sabemos, poxa, Jesus está aqui. Eu posso não vê-lo, posso não senti-lo, mas ele está aqui. Ele está aqui nesse momento. Então é maravilhoso isso. Saber desse Deus maravilhoso que está presente aqui. Né? E agora eu me lembro do discípulo de Emaús. Caminharam com Jesus, mas não reconheceram. Iam caminhando, escutando Jesus e tudo. Quando foi que eles foram reconhecer Jesus? Na hora da comunhão, quando Jesus, né? Ao partir o pão. Exatamente, parte ao pão e dá graças. Então logo em seguida lhes abrem os olhos, diz a Bíblia, né? Os olhos dele estavam como que embaçados, algumas passagens dizem. E aí dizem assim, Jesus fica invisível aos olhos dele. Algumas passagens dizem assim. Outras passagens dizem, Jesus desaparece na frente deles. Aí é onde eu digo, Jesus desapareceu na frente deles, assim que eles reconheceram Jesus. Mas a presença do Cristo permaneceu ali. E um olhou para o outro e dizia, não nos ardia o coração quando ele nos falava? Então, quando você abre a Bíblia, para que você sinta essa palavra que arde o coração, é preciso nós termos essa ousadia, essa parresia de dizer, Senhor, eu quero abrir essa Bíblia hoje, não para ter uma resposta de alguma coisa, não para isso ou aquilo outro assim de temporalidade, não, mas eu quero ter um encontro pessoal contigo. Eu vou abrir, vou ler a Sagrada Escritura, mas para ter um encontro pessoal com o Senhor, que é a palavra, né? Jesus não é as palavras, ele é a palavra, é o verbo que se faz carne. É isso. É assim que a gente vai tendo esse encontro pessoal com Cristo. Se dá de inúmeras maneiras, né? Inúmeras maneiras. Há pessoas que têm esse encontro pessoal com Cristo através de uma pregação. Há pessoas que têm um encontro pessoal com Cristo através de um sonho, de uma experiência mística que tiveram ali com o anjo da guarda ou com o próprio Espírito Santo.
Há pessoas que têm, de uma maneira, tomando café da manhã, mas se abrirem um coração, Deus ali se faz presente e ali ele se faz um com aquela pessoa. É maravilhoso. Esse é o Deus que eu comungo. É um Deus presente, não um Deus distante, como muitos colocam, né? Eu costumo dizer assim também, alguns têm como se Deus fosse lá no céu e nós aqui na terra, e que é muito distante de mim. Para eu chegar até esse Deus, eu tenho que passar por vários, vamos dizer assim, pessoas, para poder me relacionar com esse Deus, né? Então é impossível me relacionar com esse Deus, tenho que passar por várias, como dizer assim, espíritos, né? Falo com um, com outro, para poder chegar nele. Outros, um tipo de doutrinas, outros do tipo de doutrinas, falam até de Jesus Cristo, como se Jesus estivesse aqui do meu lado, né? Mas fosse um Deus assim que vai anotando no caderninho tudo que eu faço de bom e tudo que eu faço de ruim, e que vai me julgar, né? E fica ali do meu lado. Ali tem hora que se distancia de mim. Se eu agradar ele, ele anda comigo. Mas se eu desagradar ele, ele se distancia e fica inacessível a mim. Ele não me escuta mais, né? Algumas doutrinas são assim. Doutrina católica, Jesus está dentro de nós, ressuscitado, está dentro de nós, escondido dentro de nós. Cada um de nós está aqui dentro, é a presença eucarística, onde eu, com meus pecados, eu firo esse Deus, eu o flagelo novamente, e ele se deixa ser flagelado por amor a mim. Mas também esse mesmo Deus que se permite ser flagelado, ferido, que está escondido de mim mesmo aqui dentro, né? Aí dentro do seu coração, esse mesmo Deus também pode ser consolado com uma Ave Maria que você reza, pode ser consolado com um Pai Nosso que você reza, pode ser consolado, como dizia São Carlo Acutis, com um olhar voltado para o céu, né? Porque oração é isso, é você olhar para o céu, você se lembrar, Jesus está dentro de mim aqui agora, e você nisso, você amar esse Deus maravilhoso, né, que nos envia a água, o ar, tudo aquilo que a gente precisa de graça, porque Ele é a própria graça, é o Espírito Santo, né? E também temos a Santa Missa, né, que é uma coisa tão simples, é um momento tão simples, né? Mas se a gente vai de coração aberto, aquele momento simples se torna o mais rico desse universo, né? Para um católico, se ele sabe o valor da Santa Missa, ele sabe que nada paga uma missa de domingo, né? Uma missa de preceito não tem valor nenhum que pague essa graça extraordinária, né? Nada pode comprar, nada pode pagar, não tem valor, não tem riqueza dessa terra aqui, porque é a própria salvação da nossa alma, é tudo que a gente precisa é a Sagrada Eucaristia. Por isso vai dizer no Catecismo, na questão 333, os anjos existem, estão aqui ao nosso redor, estão atuando em nosso redor e tudo, mas todos os anjos, o mundo angélico gira em torno de uma pessoa, Jesus Cristo. Pronto, Ele é o pão da vida, Ele é o pão dos anjos, Ele é o maná que desceu do céu, Ele é o cordeiro vivo que desceu do céu, né? Quando Abraão subiu com o filho dele, foi sacrificar o filho, né? O anjo impediu, segurou a mão dele para que ele não cravasse aquela faca, né? Nele, não imolasse a criança. Na mesma hora, diz a Bíblia que apareceu um cordeiro, e aquele cordeiro que estava ali, preso pelos chifres, perto de uma coisa assim, diz que aquele cordeiro não se sabe de onde veio, porque não foi tirado de nenhum canto da terra. Então, aquele cordeiro vivo que desceu do céu. Jesus ia passando, viu João Batista, viu Jesus. Aí diz, eis aí o cordeiro que desceu do céu. Isso é uma palavra profética, ninguém não entendeu naquela época, e não era para ser entendido naquela época, era para ser entendido na época de hoje, de que aquele cordeiro que foi imolado no lugar daquele garoto é Jesus, que hoje em dia na Santa Missa
o padre, o sacerdote, imola Jesus em nosso lugar. É um sacrifício que Cristo renova novamente, né, por amor a nós. Então, se a gente for ver sobre a ótica católica, você for ler a Sagrada Escritura, é maravilhoso, né? Tudo ganha uma nova visão, tudo é um novo sentido, tudo é um novo de novo. A doutrina católica é linda, maravilhosa. Mas volte de novo a dizer, é preciso se dedicar, né? É para isso que nós temos esse momento católico, para a gente poder conhecer essa doutrina maravilhosa, uma doutrina teológica, uma doutrina dogmática, uma doutrina moral, uma doutrina mística, espiritual. É um Deus não de longe, mas um Deus que eu comungo, que está aqui conosco nesse momento, atuando, não só Ele, seus anjos e seus santos, né? Então, o corpo místico do Cristo ao nosso redor, as almas do purgatório. Na Santa Missa, os místicos veem as almas do purgatório, estão ali recebendo, fazendo oração conosco. Uma ou outra tem a graça de poder comungar Jesus, quando recebe a Sagrada Eucaristia, vão ao céu, né? Quando uma pessoa recebe, participa de uma missa bem participada do começo ao fim e comunga Jesus, do coração dela irradia uma luz. Essa luz alcança uma alma do purgatório e na mesma hora aquela alma sai do purgatório e alcança o céu. Olha que graça extraordinária, né? Então é graça sem medida a gente saber dessas coisas, né? A gente poder comungar da presença também de São Miguel Arcanjo, ele que desce até o purgatório para resgatar almas, né? Príncipe Miguel. Então é muita coisa assim, se a gente for falar, né, do corpo místico do Cristo. Mas é assim. Quer ter uma experiência com o corpo místico de Cristo? Reze por alguém. Pega um terço e vai interceder por alguém. Você está sendo canal da graça de Deus entre você, a igreja militante, a igreja padecente, a igreja triunfante. É Jesus agindo, é Deus, a Santíssima Trindade agindo, mas através de você, através da igreja, que nós somos um. Como vai te dizer em 1 Colossenses capítulo 1, versículo 18, que Jesus Cristo é a cabeça e nós temos o corpo dele, que é a igreja, né? Então esse é o corpo místico de Cristo, onde também São Paulo vai falar em Romanos 12, capítulo Romanos capítulo 12, versículo 12, vai falar lá justamente sobre o corpo místico, de que o pé não é mais importante do que o olho, de que o olho não é mais importante que a mão, de que a mão não é mais importante um membro do que o outro, né? Onde Cristo é a cabeça. Mas, por exemplo, para eu beber um copo de água, por exemplo, para eu beber um copo de água, eu pego com a minha mão direita, né, aqui no exemplo que eu estou dando, o meu braço direito, tudo comandado pela cabeça, levo a minha boca para poder tomar. Então, do mesmo jeito, assim acontece na igreja. Cada membro vai agindo, é Cristo agindo, mas ele em totalidade, né, com o seu corpo, que é a igreja. Por isso que você pode sim pedir intercessão ao seu anjo da guarda, você pode sim pedir intercessão a Nossa Senhora ou a algum santinho do céu. E você pode sim também rezar pelas almas do purgatório, interceder por elas. E até pedir intercessão a elas, graças de conversão na sua vida, né? Você pode sim também pedir. Tá lá era uma das dúvidas que eu tinha, particularmente, e que, inspirado também pelo meu anjo da guarda, eu procurei e encontrei essa resposta, né? Na questão 146 de um livro chamado Yucat. Yucat é um livrinho, um compêndio, que é semelhante ao catecismo, mas ele é mais fino. Catecismo para jovens, né? É, o catecismo para jovens, então o nome é Yucat, feito pelo Papa Bento XVI, né? Ele já papa, se eu não me engano, quando ele fez o Yucat. Então, na questão 146, se você olhar lá, a pergunta é um livro que se faz pergunta e logo em seguida vem a resposta. Tem lá assim, no exemplo, né? Se eu souber de uma pessoa que morreu, que faleceu, e era uma pessoa que morreu em estado de graça, e é uma pessoa boa, uma pessoa que eu conheci e tudo e tal,
eu posso pedir intercessão dessa alma, dessa pessoa? Mesmo a igreja não dizendo, declarando essa pessoa como santa ou beata, eu posso pedir a intercessão dela? Aí lá vai de responder, dizer que você pode sim. Porque ainda que essa pessoa não tenha ido para o céu, né? Pode ser até que essa pessoa já esteja no céu, mas nós não sabemos, né? Mas não faleceu em amizade com Deus, como a igreja chama, em amizade com Deus, e era uma pessoa boa, uma pessoa caridosa. Se você tem a certeza para você de que essa pessoa foi salva, ainda que ela já esteja no purgatório, como ela está salva, ela já intercede por você. Então, nós não só podemos, como devemos acolher esse tipo de intercessão. Todas as almas que estão no purgatório já estão salvas, e todas elas já estão intercedendo por nós, por cada um de nós, né? Então é isso, viu? E cabe a gente acolher essas orações, né? Para que a gente se converta. Elas intercedem dia e noite. Não é para que alguém ganhe na loteria, para que alguém... São graças temporais. Não. As almas do purgatório até intercedem por nós. Mas para que a gente se livre do purgatório. Para que a gente vá direto ao céu. É isso que elas desejam, né? Agora eu vou falar um relato aqui místico até, bem interessante. Isso tudo aqui, gente, é muito místico. Tem a ver com o corpo místico da igreja. Tem São Stanislau, que a história dele, que uma vez um camarada, uma pessoa tinha morrido, né? E ele precisava do testemunho daquele homem para saber se uma determinada situação de ordem jurídica, se era verdadeira ou se não era. Então ele chamou lá, eu não me lembro bem a história com detalhes, peço até desculpa, mas vou relatando assim mesmo. Ele chega até um túmulo, pede para ser desenterrado, aquele morto. Quando desenterraram, estava já em estado de putrefação, aquele corpo já estava todo destruído. Ele então pede que se junte os ossos, volte de novo os ossos, depois ele pede que volte os ossos. Ele pede depois que se volte a carne, volta a carne, tudo direitinho, os ligamentos, tudo. Depois ele volte à vida. Aí aquele homem volta à vida. E passa um tempo, voltou, ressuscitou mesmo, né? E aquele homem era todo tempo, ficava de boca fechada, de olho fechado, com a mão no ouvido e tudo e tal. E morrendo de medo, de temor. E aquele homem foi e fez todo o relato que precisava. Depois ele pediu logo para repousar novamente. O medo que ele tinha de não cometer mais nenhuma falta, por mais pequena que fosse, porque ele disse que não queria mais acrescentar nada lá no purgatório. Então vocês veem o que é de fato o purgatório, que não é uma coisa simples como muita gente coloca, né? É um local, né, que realmente as almas têm suas penalidades. Sofrimentos também. No purgatório nós vemos as duas coisas. Nós vemos a justiça divina sendo aplicada e nós vemos a misericórdia de Deus sendo aplicada. Todas as almas que estão lá no purgatório, elas são cientes de que mereciam o inferno, mas foram salvas pela misericórdia de Deus. E todas as almas do purgatório anseiam o céu. Pode ser o purgatório mais belo que existe. Ele tem um sofrimento. Qual? A saudade de Deus. Eles queimam por ter saudade de Deus. Com saudade. Então é assim para você ver, né? Como não é simples assim como o pessoal coloca. Né? Felipe, e todos vocês que estão assistindo, né? Vocês puderam ver aí que o Regard, ele é uma pessoa muito agradável, que conhece muito já da doutrina e tem também experiências místicas. E eu convido vocês também a participarem do canal do Regard, lá no Instagram, Regard Letoile. Isso, Regard Letoile. Pois é. Então, vamos ficando agora por aqui, hoje à noite. Eu acho que vocês estão querendo mais, certo? Mas, Regard, você gostaria de falar mais alguma coisa? Bem, o que eu gostaria de falar já foi colocado aqui, né? Que é justamente esse testemunho belíssimo dessa irmã, que eu enfatizo de novo, Maria Eli, um presente de Deus.
testemunho enriquecedor. E justamente diz, de que esse Deus é um Deus presente, né? De que a doutrina católica, ela não é fácil de ser realmente compreendida. E quando você ama uma pessoa, você quer conhecer essa pessoa. Da mesma jeito, da mesma maneira, quando a gente se apaixona por Jesus, a gente busca conhecê-lo. Se apaixonar pela igreja, a esposa do Cristo, é buscar conhecer, né? Então busque ler o catecismo, busque ver vídeos como esse daqui do Momento Católico, né? Onde a gente vai conhecendo espaços, né? Isso, onde a gente vai conhecendo cada vez mais a doutrina católica, né? E assim amando a Deus, como Santo Agostinho dizia, né? Só se ama aquilo que se conhece e só se conhece aquilo que se ama, né? Santo Agostinho dizia isso, né? Tanto tempo ele gastou procurando conhecer filosofias, os prazeres do mundo, da carne, essas coisas temporais. E de repente ele encontrou o tesouro escondido, a pérola, que estava dentro dele. Então ele procurando fora o que estava somente dentro dele, né? Então faça isso, é isso que eu proponho. Procure a ametista interior que está dentro da sua alma, dentro do teu ser, dentro do teu coração, né? Mergulhe dentro de você mesma, dentro de você mesmo, entre dentro da sua própria alma, né? E desfrute dessa comunhão espiritual que você tem com Deus. É isso. Paz e bem a todos. Parabéns, Felipe, pelos ensinamentos. Muito obrigado pelo seu tempo aqui no Momento Católico. Boa noite. Amém. Boa noite a todos.